Resolução número 561, de 15 de outubro de 2015. Aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Volume 2º. Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando a necessidade de padronização de procedimentos referentes à fiscalização de trânsito no âmbito de todo o território nacional, considerando a necessidade da adoção de um manual destinado à instrumentalização da atuação dos agentes das autoridades de trânsito, nas esferas de suas respectivas competências, considerando os estudos desenvolvidos por grupo técnico e por especialistas da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, resolve, artigo 1º aprovar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, volume 2º, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários, artigo 2º compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União atualizar o MIBFT, volume 2º, em virtude de norma posterior que implique a necessidade de alteração de seus procedimentos. Artigo 3º os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários componentes do Sistema Nacional de Trânsito deverão adequar seus procedimentos em até 90 dias, a contar da data de publicação desta resolução. Artigo 4º anexo desta resolução se encontra disponível no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Artigo 5º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, vermelho M2. Infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Prefácio. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2º, instituído pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, abrange todas as infrações de competência estadual, a serem aplicadas por órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal e rodoviários. O referido volume foi elaborado por grupo técnico, composto por especialistas da Câmara Temática de Esforço Legal, e, ainda, por representante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo e representante do Departamento de Trânsito do Estado do Piauí e da Polícia Militar do Estado do Piauí, com o propósito de uniformizar e padronizar os procedimentos de fiscalização em todo o território nacional. O manual constitui uma ferramenta de trabalho importante para as autoridades de trânsito e seus agentes nas ações de fiscalização de trânsito, uma vez que abrangem dispositivos que contemplam as condutas infracionais dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB e resoluções do CONTRAN, com os seus respectivos enquadramentos, observadas as legislações pertinentes. Vale ressaltar que a padronização de procedimentos é de suma importância, considerando que o papel do agente é fundamental para o trânsito seguro, pois, além das atribuições referentes à sua operação e fiscalização, desempenha, ainda, a missão de educar a todos aqueles que se utilizam do espaço público, a ele cabendo informar, orientar e sensibilizar os cidadãos a assumirem uma postura responsável e segura no cenário do trânsito, considerando, ainda, que, de acordo com o CTB, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, respondem objetivamente, no âmbito das respectivas competências, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. A edição de um manual apropriado à fiscalização vem contribuir para o alcance das metas e objetivos preconizados na legislação de trânsito. Espera-se, com a edição do volume 2º do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados para garantir a segurança viária, por meio da fiscalização, definida no anexo 1º do CTB como ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências estabelecidas neste Código. Apresentação. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito contempla os procedimentos gerais a serem observados pelos agentes de trânsito, conceitos e definições e está estruturado em fichas individuais, classificadas por código de enquadramento das infrações e seus respectivos desdobramentos. As fichas são compostas dos campos, abaixo descritos, destinados ao detalhamento das infrações com seus respectivos amparos legais e procedimentos. Tipificação resumida. Descreve a conduta infracional de acordo com portaria do Denatran. Código do enquadramento. Indica o código da infração e seu desdobramento. Amparo legal. Indica o artigo, inciso e a linha do CTB. Tipificação do enquadramento. Descreve a conduta infracional de acordo com o CTB. Natureza. Informa a classificação da infração de acordo com a sua gravidade. Penalidade. Informa a sanção aplicada a cada conduta infracional. Medida administrativa. Indica o procedimento aplicável à conduta infracional. Infrator. Informa o responsável pelo cometimento da infração. Competência. Indica o órgão ou entidade de trânsito com competência para autuar. Pontuação. Informa o número de pontos computados ao infrator. Pode configurar crime. Informa a previsão de eventual ilícito criminal. Sinalização. Informa a necessidade da sinalização para configurar a infração. Constatação da infração. Indica as situações nas quais a abordagem é necessária para a constatação da infração. Quando autuar, indica as situações que configuram a infração tipificada na respectiva ficha.
Não autuar, indica as situações que não configuram a infração tipificada na respectiva ficha ou remete a outros enquadramentos, definições e procedimentos. Menciona dispositivos legais, estabelece definições e indica procedimentos específicos. Campo observações indica ou sugere informações a serem registradas no campo observações do auto de infração. Regulamentação, relaciona as normas aplicáveis. Lista de abreviaturas e siglas. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ACC, autorização para conduzir ciclomotor. AI, autorização especial. AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito. ART, Auto de Infração de Trânsito. ART, Artigo, CF, Constituição Federal. CLA, Certificado de Licenciamento Anual. CNT, Capacidade Máxima de Tração. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. CP, Código Penal. CPF, Cadastro de Pessoa Física. CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. CRV, Certificado de Registro de Veículo. CSV, Certificado de Segurança Veicular. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. CTV, Combinação para Transporte de Veículos. CTVV, Convenção de Trânsito Viário de Viena. CVC, Combinação de Veículos de Carga. DEC, Decreto. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. DER, Departamento de Estradas de Rodagem. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DPRF, Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Exemplo, GLP, Gás Liquefeito de Petróleo. GNV, Gás Natural Veicular. Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. IPVA, Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. ITL, Instituições Técnicas Licenciadas. ITT, Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito. ITV, Inspeção Técnica Veicular. LCP, Lei das Contravenções Penais. NBR, Normas Técnicas Brasileiras. PBT, Peso Bruto Total. PBTC, Peso Bruto Total Combinado. PM, Polícia Militar. PPD, Permissão para Dirigir. RBMLQ, Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. RES, Resolução. SCNT, Sistema Nacional de Trânsito 11.3. Introdução. A fiscalização, conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito, é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos. As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via, e de forma específica, do condutor infrator, através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desta forma, o presente manual tem como objetivo uniformizar procedimentos, de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. 4. Agente da Autoridade de Trânsito. O agente da Autoridade de Trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito, a ART, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou, ainda, policial militar designado pela Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência. Para que possa exercer suas atribuições como agente da Autoridade de Trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição, e no regular exercício de suas funções, o veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis. É vedada a lavratura do auto por solicitação de terceiros, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação, comando, de fiscalização de normas de circulação e conduta, em que um agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a autuação no próprio auto de infração ou na planilha da operação, comando, a qual deverá ser arquivada para controle e consulta. O ART traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 270 do CTB. O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina. Infração de trânsito constitui infração à inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. As infrações classificam-se, de acordo com a sua gravidade, em 4 categorias, computados, ainda, os seguintes números de pontos. 1. Infração de natureza gravíssima, 7 pontos. 2. Infração de natureza grave, 5 pontos. 3. Infração de natureza média, 4 pontos. 4. Infração de natureza leve, 3 pontos. 6.
Responsabilidade pela infração. As penalidades serão impostas ao condutor ou ao proprietário do veículo, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB. 6.1 Proprietário. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deve observar. 6.2 Condutor. Ao condutor caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 6.3 Pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito, não vinculada ao veículo ou à sua condução, expressamente mencionada no CTB. 7. Autuação. Autuação é ato administrativo da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do auto. O auto é peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura. O auto não poderá conter rasura, emenda, uso de corretivo, ou qualquer tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente, com caneta esferográfica de tinta azul. Poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração conforme regulamentação específica. O agente só poderá registrar uma infração por auto e, no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Exemplo: veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento obrigatório ineficiente, inoperante. Utilizar o código 663 a 71 e descrever no campo observações a situação constatada. Exemplo: sem o STEP e com o extintor de incêndio vazio. As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Por exemplo, veículo sem as placas. Artigo 230, e, por falta de registro. Artigo 230, inciso 5. Nesses casos, o agente deverá lavrar um único auto, com base no artigo 230, inciso 5. São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do artigo 266 do CTB. Por exemplo, dirigir veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Artigo 162, inciso 5, e de categoria diferente para a qual é habilitado. Artigo 162, inciso 3. Nesses casos, o agente deverá lavrar os dois autos. O agente de trânsito, sempre que possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração, ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem abordagem. Para esse fim, o manual estabelece as seguintes situações. Caso 1, possível sem abordagem, significa que a infração pode ser constatada sem abordagem do condutor. Caso 2, mediante abordagem, significa que a infração só pode ser constatada se houver abordagem do condutor. Caso 3, vide procedimentos, significa que, em alguns casos, há situações específicas para abordagem do condutor. O auto deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto registrado em equipamento eletrônico. Uma via do auto será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB. A outra via deverá ser entregue ao condutor, quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada. Medidas administrativas. Medidas administrativas são providências de caráter complementar, exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo, em grande parte, de aplicação momentânea, e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, e não se confundem com penalidades. Compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicar as medidas administrativas, considerando a necessidade de segurança e fluidez do trânsito. A impossibilidade de aplicação de medida administrativa prevista para infração não invalidará a autuação pela infração de trânsito, nem a imposição das penalidades previstas. Retenção do veículo consiste na sua imobilização no local da abordagem, para a solução de determinada irregularidade. A retenção se dará nas infrações em que esteja prevista esta medida administrativa. Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Na impossibilidade de sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, desde que não ofereça risco à segurança do trânsito, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual CLA-CRLV, contra recibo, notificando o condutor do prazo para sua regularização. Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito. No prazo assinalado no recibo, o infrator deverá providenciar a regularização do veículo e apresentá-lo no local indicado, onde, após submeter-se à vistoria, terá seu C.I.A.CRLV restituído. No caso de não observância do prazo estabelecido para a regularização, o agente da autoridade de trânsito deverá encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, havendo comprometimento da segurança do trânsito e, ou no caso do condutor sinalizar que não regularizará a situação,
A retenção do veículo poderá ser transferida para local mais adequado ou para o depósito do órgão ou entidade de trânsito, quando se tratar de transporte coletivo conduzindo passageiros ou de veículo transportando produto perigoso ou perecível. Desde que o veículo ofereça condições de segurança para circulação em via pública, a retenção pode deixar de ser aplicada imediatamente. Remoção do veículo. A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Tem por finalidade restabelecer as 15 condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação. A medida administrativa de remoção é independente da penalidade de apreensão e não se caracteriza como medida antecipatória desta. A remoção deve ser feita por meio de veículo destinado para esse fim ou, na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito. A remoção do veículo não será aplicada se o condutor, regularmente habilitado, sanar a irregularidade no local, desde que isso ocorra antes que a operação de remoção tenha sido iniciada, ou quando o agente avaliar que a operação de remoção terá ainda mais prejuízo à segurança ou fluidez da via. Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em condições de segurança de circulação. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. 8.3. Recolhimento do documento de habilitação. O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade constatada. O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, sendo uma das vias entregue, obrigatoriamente, ao condutor, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que a irregularidade foi sanada. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro. Sanada a irregularidade, a restituição do documento de habilitação se dará sem qualquer outra exigência. O recibo expedido pelo agente não autoriza a condução do veículo. 8.4. Recolhimento do certificado de licenciamento anual. CLA-CRLV consiste no recolhimento do documento que certifica o licenciamento do veículo com o objetivo de garantir que o proprietário promova a regularização da infração constatada. Será aplicada quando não for sanada a irregularidade, nos casos em que esteja prevista a medida administrativa de retenção do veículo ou a penalidade de apreensão do veículo. Quando houver fundada a suspeita quanto à inautenticidade ou adulteração, deverão ser adotadas as medidas de polícia judiciária. 16. De acordo com a resolução do CONTRAN número 61/1998, o CLA é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV. Todo e qualquer recolhimento de CLA deve ser documentado por meio de um recibo, sendo que uma das vias será entregue, obrigatoriamente, ao condutor. Após o recolhimento do documento pelo agente, a autoridade de trânsito do órgão atuador deverá adotar medidas destinadas ao registro do fato no RENAVAL. Habilitação. Para a condução de veículos automotores é obrigatório o porte do documento de habilitação, apresentado no original e dentro da data de validade. O documento de habilitação não pode estar plastificado para que sua autenticidade possa ser verificada. São documentos de habilitação: autorização para conduzir ciclomotores ACC, habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos. Permissão para dirigir, PPD, categorias A e B, Carteira Nacional de Habilitação, CNH, categorias A, B, C, D e E. Categoria especificação: A. Todos os veículos automotores elétricos, de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Ciclomotor, caso o condutor não possua ACC, não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é B. Veículos automotores elétricos, de 4 rodas cujo peso bruto total, PBT, não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista, contemplando a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que atenda a lotação e capacidade de peso para a categoria veículo automotor da espécie motor casa, cujo peso não exceda 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista, o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em via pública. C. Todos os veículos automotores elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda 3.500 kg, tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor casa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, não exceda 6.000 kg de PBT. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. 17. D. Veículos automotores elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do condutor. Veículos destinados a transporte de escolares independente da lotação. Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C. E. Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D. A unidade acoplada, reboque, semi-reboques, trailer ou articulada, tenha 6.000 kg ou mais de PBT. A lotação da unidade acoplada exceda 8 lugares. Ponto mediano seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Ponto mediano todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D. Condutor oriundo de país estrangeiro. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, poderá dirigir portando permissão internacional para dirigir, PID, ou documento de habilitação estrangeira, acompanhados de documento de identificação, quando o país de origem do condutor for signatário de acordos ou convenções internacionais, ratificados pelo Brasil, respeitada a validade da habilitação de origem e o prazo máximo de 180 dias da sua estada regular no Brasil. Disposições finais.
O condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, não se equipara ao pedestre, estando sujeito às infrações previstas no CTB. O conteúdo dos itens do sumário deste manual se aplica, no que couber, à fiscalização das infrações previstas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1. Este manual recepcionará tacitamente as eventuais alterações da legislação